Olá, vocês que assistem ao nosso programa, sejam bem-vindos ao Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a infectologista Sara Dominique Della Bianca, ela que é gerente médica do Hospital da Mulher. Em tempos de flexibilização, do isolamento social, ela adverte sobre alguns cuidados que devemos ter para evitar a infecção ou a reinfecção possível do novo coronavírus. A pandemia ainda não passou. Portanto, doutora Sara, é um prazer tê-la em nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta, que não quer calar, é sobre o que mais preocupa hoje a comunidade científica, a comunidade médica, ainda que os casos da Covid na capital tenham diminuído. E obrigada mais uma vez. Muito bom dia, Gorete. Para mim é um prazer enorme conhecê-la pessoalmente, né? Embora através das câmeras. E muito honrada com o convite, espero contribuir da melhor maneira possível. Bom, a primeira preocupação é bem recente, das últimas 24 horas, foi a suspensão dos testes com vacina a partir do momento que um paciente teve um adoecimento repentino, aparentemente grave, e a vacina, que era tão promissora, teve seus testes aí suspensos. Então, a comunidade científica mundialmente está, nesse momento, bastante apreensiva, porque para doença respiratória com potencial de gravidade, como influenza e Covid, a melhor estratégia ainda é vacinal, uma vez que é difícil você conter a população, e é o que reflete os dados no mundo inteiro, né, o descumprimento de regras, e também a incerteza, a insegurança, se a Covid pode acontecer mais de uma vez. Então, o cenário hoje, né, bem recente, como eu falei nas últimas 24 horas, é de acender um alerta aí no mundo inteiro a respeito de como proceder daqui para frente com essas medidas de distanciamento social, porque são poucas as áreas no planeta que se mantêm em isolamento. Principalmente aqui em Maceió, nossa capital de Alagoas, nós não estamos mais em isolamento social, e sim no distanciamento. Pois é, e nesse período de distanciamento, muita gente que já foi infectada pelo vírus e está curada, acha que pode prescindir do uso da máscara. É aí que mora o perigo, não é, doutora? Exatamente, né? A máscara, ela continua de caráter obrigatório o uso, com as mesmas recomendações de que você realizar uma troca fora do ambiente hospitalar, o uso da máscara, que já está muito popularizada, né? A produção caseira da máscara com dupla ou tripla camada, idealmente, que a gente sabe que causa uma certa sensação de sufocamento, mas é imprescindível o uso da máscara a todo momento, inclusive enquanto a gente estiver num ambiente como restaurante, praias, etc. Nos dias a gente vê uma má adesão a essa medida, porque as pessoas que já tiveram a Covid, embora elas estejam curadas clinicamente, algumas sorologicamente também, nós ainda estamos diante de uma doença que não tem um ano de existência. Então, a Covid é uma doença muito recente na medicina, e nós ainda não temos a certeza se haverá um segundo adoecimento. Pensando em doenças respiratórias, Gorete, como o vírus influenza, que é um vírus semelhante ao coronavírus, porque ele tem o mesmo tipo de material genético, a gente fala vírus RNA, então eles guardam algumas proporções clínicas semelhantes. Então, como o vírus de influenza, ele nos dá uma imunidade aproximadamente de um ano, e aí a necessidade de revacinar anualmente, nós não sabemos se a COVID nós adoeceremos mais de uma vez, e agora com essa inconsistência na produção da vacina, nós não sabemos se a imunidade vai ser protetora duradoura ou se nós estamos diante de uma doença que nos dá a condição de um novo adoecimento. Por este motivo, quem já teve a Covid não pode se sentir seguro na plenitude de que não vai mais adoecer. Então, o uso da máscara deve continuar, e a gente não sabe se o Brasil vai caminhar aí para um projeto de lei do uso da máscara ser obrigatório. O ideal é que o projeto se coloque, seja aprovado, porque
o risco é imenso e as pessoas, ao que parece, com a flexibilização, a gente tem observado reportagens inúmeras mostrando a indiferença da população, sobretudo dos jovens, ao perigo da aglomeração. Vamos por partes. Por exemplo, praia. Praia, a gente viu esse final de semana, Rio, São Paulo e outras cidades, que chega a assustar a quantidade de pessoas aglomeradas. O que falar em relação a isso, doutora? A responsabilidade é individual, né? Lembrando que os que levam crianças à praia, eles têm a responsabilidade sobre essa criança. E uma pessoa que porta o vírus, ela não vai ter o risco apenas para ela, mas também de transmissão para outras pessoas. A gente sabe que a população vem aí num confinamento de quase 6 meses, todo mundo muito cansado dessa restrição social. Do ponto de vista psicoterápico, digamos assim, é necessário um momento de lazer, um momento prazeroso. Eu acho que cada um tem sua história aí para contar dessa exaustão de confinamento. Eu, particularmente, não vivi por ser médica e estar na lida diária, então, todos os dias, para mim, a minha rotina era até mais intensa do que o meu trabalho antes da pandemia, mas eu imagino o desgaste emocional, até porque eu tenho pessoas da família confinadas desde março, porém, as pessoas não podem esquecer que não existe ainda uma medida segura, mesmo para aquelas que já tiveram a Covid, como nós falamos anteriormente. Então, o seu momento de lazer deve ser a todo instante lembrado a parte da responsabilidade. Você tendo ou não apresentado a Covid, se você vai à praia, se você vai a um restaurante, a um bar, a um shopping, a um evento, que agora várias pessoas estão fazendo eventos particulares, e cada vez mais nós percebemos em redes sociais que o quantitativo de pessoas é até assustador, né? Que as pessoas mantenham esse distanciamento. Afinal de contas, esse ano de 2020, Gorete, é para a gente sobreviver, né? Então, é um lazer com responsabilidade. Nós ainda voltamos à normalidade do que o mundo vivia até fevereiro, janeiro desse ano de 2020. Então, é resgatar a autorresponsabilidade e responsabilidade coletiva. Não tem uma outra forma. Infelizmente, no Brasil, o cumprimento de uma orientação técnica, muitas vezes tem que ser lei, para que as pessoas assumam a responsabilidade. Pois é, a diminuição do número de casos dá uma falsa sensação de segurança. Seria isso que as pessoas estão, na maioria, sentindo para desconsiderar os procedimentos e se aglomerar e se reunir, enfim? Sem dúvida, o quantitativo de casos, cada vez mais sendo maior, dá tanto na parte da gestão de saúde pública e privada, com a retomada dos planos assistenciais dos hospitais, voltando cirurgias eletivas, o pronto atendimento sendo unificado, e na parte da gestão pública, essa flexibilização, o andamento nas fases de uma maneira segura, baseada em indicadores, que são indicadores sobre taxa de internação, taxa de assertividade quanto ao diagnóstico da Covid, taxa de mortalidade e de letalidade pela Covid, e principalmente a taxa de ocupação hospitalar em leitos de terapia intensiva, que hoje giram em torno aí de 50%. E isso dá ao gestor uma certa segurança para tomar algumas medidas. Porém, como em outros momentos da humanidade, parece que é muito distante, né? Um pouco mais de 100 anos, mas nós vivemos uma pandemia que foi a gripe espanhola, de um vírus respiratório, que é o vírus influenza, o H1N1 humano, espanhol, né? Que na verdade a cepa não é espanhola, é americana, mas enfim, aonde a gente, por conta das flexibilizações, não muito diferente do comportamento humano hoje, a humanidade foi às ruas e passou a ter um convívio social na proporção do que era, né, em meados do início dos anos 1900, e não aconteceu outra coisa, Gorete. Apesar da falsa informação, não posso dizer do ponto de vista histórico, médico, se estava pautado em indicadores bons, né, muitas coisas omitidas na história da medicina, mas à medida que o governo foi liberando as pessoas, a pandemia ela se projetou em várias ondas, com duração de quase 3 anos e mais de 50 milhões de óbitos no mundo. Então, é uma lembrança
que a população esquece, né? E que em outras pandemias a gente sempre tem o cuidado de resguardar essa responsabilidade social e individual, porque nós não sabemos muito sobre a Covid-19. Então, precisa realmente ter muita cautela nessa flexibilização. Já que falamos em onda, não é? Em onda de contaminação, de contágio, voltemos um pouquinho à praia, doutora, porque, na verdade, é uma área urbana aberta em que as pessoas acham que por estar ao ar livre não há perigo de contágio. Até utilizar máscara para tomar banho, as pessoas utilizam achando que isso está protegendo e não está, não é isso? A máscara, por ser de tecido, ou mesmo a máscara cirúrgica do ambiente hospitalar, ela, diante de muita umidade, é por isso que a gente recomenda a troca, totalmente a capacidade de conter secreção. Então, é totalmente contraindicado uma pessoa entrar no mar de máscara. O que a gente recomenda? A praia tem uma extensão territorial bastante grande, né? Uma área de lazer que dá para várias pessoas ficarem alojadas com responsabilidade, com distanciamento. O momento permite isso, permite, mas a gente orienta que as pessoas que trabalham na praia, disponibilizando barracas, sombreiros, coloquem as pessoas, dá para colocar com muito mais de 2 metros de distância. O que nós vemos é uma verdadeira aglomeração, né? Uma falta de respeito à medida do distanciamento social que precisa. Até porque, Gorete, o ambiente de praia, diferente de shopping, as pessoas tendem a permanecer por horas. E aí existe também um risco muito grande de quem está servindo a população no ambiente de praia. Alimentos, por exemplo, né? Alimentos, o manuseio de cardápio, está servindo os clientes ali na praia. Pode ser o próprio vetor, porque ele tem contato com inúmeras pessoas que estão demandando o serviço. Embora a pessoa esteja usando máscara, alguns usam protetor facial, que deve ser bastante desagradável para quem está no ambiente de calor, como a praia, né? Mas as pessoas também essa retomada financeira aí são microempresários, né? E precisam sustentar suas famílias. Mas o que a gente vê realmente é a aglomeração. Dentro do ambiente aquático, seja de piscina, seja de praia, também é fundamental o distanciamento. Não tem cabimento você usar máscara, a máscara fica pesada, fica umidificada, não vai resguardar nenhum tipo de proteção. As pessoas me perguntam muito se água salina, se água clorada transmite. Não vai transmitir. O vírus não sobrevive em ambiente aquático, nem marinho, nem ambiente aquático doce, né? Seja de lagoa, piscina, riacho, etc. A questão não é essa. É realmente a proximidade entre as pessoas. Crianças que não se conhecem brincando, misturando objeto, quer dizer, se voltou a uma vida social, né? As pessoas têm voltado a uma vida social, esquecendo que a Covid-19 ainda está presente. O quantitativo de casos bastante reduzido, ontem nós tivemos uma quantidade de casos muito animadora, né? De casos novos, com menos de 100 casos novos em Alagoas, isso deixa a gente muito otimista. Mas a gente não sabe exatamente, por não termos o domínio, se a Covid poderá acontecer pela segunda vez, o que vai acontecer. Como eu falei em relação à influenza é um vírus que não nos dá uma imunidade eterna. E aí, à medida que passa a conviver socialmente com a queda dos anticorpos ao longo dos meses, a gente pode voltar a ter um segundo adoecimento, uma segunda doença pelo mesmo vírus da influenza. Se isso acontecer com a Covid, o ano de 2021, se nós não tivermos vacina, oferecerá um risco à população, se nós não respeitarmos as medidas de distanciamento social. Então, o quantitativo de casos em queda gera, infelizmente, na população essa falsa sensação de segurança, que ninguém na medicina pode assegurar. Porque, como eu já falei mais de uma vez aqui na entrevista, a gente conhece muito pouco sobre a doença. E para respiratórios, como a gente tem um período de sazonalidade, o que é sazonalidade? É uma doença que vai acontecer a cada verão ou a cada inverno, primavera, a cada outono. E por que acontece com essa sazonalidade? Porque o seu sistema imunológico só vai te conferir uma proteção imunológica por esse período.
Então, a gente sempre tem resfriados, a gente sempre tem quadros de infecção de via respiratória alta, amidalite, faringite, rinite, porque a nossa imunidade não dá conta de nos proteger sobre aqueles patógenos. Aham. Pode falar. E nesse aspecto, doutora, um parênteses para a questão das crianças, do contágio entre as crianças. A senhora acabou de falar sobre o perigo que as crianças vão manusear brinquedos, vão compartilhar a proximidade muito maior, porque a criança se beija, se abraça, independente de conhecer ou não, enfim. É uma preocupação a mais e, claro, colocar, porque a gente não vê nas reportagens e nos indicadores um recorte, se são mais jovens, se são mais idosos, se são crianças. As crianças têm sido também vitimadas pelo contágio do coronavírus de uma forma expressiva? Sim, o acometimento infantil, ele existe, ele é real, ele tem dados aqui em Alagoas, porém a minoria. A maior parte dos casos de Covid, Gorete, se dá acima dos 30 anos. A faixa etária mais acometida de Covid em Alagoas e em Maceió vai dos 30 aos 60 anos, com maior prevalência aí entre os 30 e os 50 de Covid não grave. Ou seja, quem mais adoece é quem está aí no mercado de trabalho, quem está descumprindo isolamento social, quem está exposto. A faixa etária com doença mais grave e a faixa etária com letalidade, essa se dá já acima dos 50, mais exatamente acima dos 59. Então, o que nós temos de adoecimento é faixa etária adulto jovem. O que nós temos de adoecimento com a doença grave é a faixa etária próxima à senilidade, né, a faixa etária de idosos, próxima aos 60 anos, e de faixa etária de óbito, quanto mais idoso, maior a sua prevalência. Criança, nós temos observado no Brasil uma forma de manifestação grave, semelhante a uma doença muito antiga, já conhecida, que a gente chama de doença de Kawasaki, que é uma doença autoimune, que tem um curso que pode ser muito grave e letal, e que aqui em Alagoas a gente já registrou alguns casos, inclusive com necessidade de internação em terapia intensiva, tanto na rede privada quanto na rede pública. Portanto, não se deve abrir mão dos cuidados com as crianças, ainda que elas não tenham a grande percentual. A faixa etária mais prevalente, sim. Aí seu filho, né, de uma maneira que você não tem certeza se ele vai ter a forma grave ou não, ato de irresponsabilidade e falta de relação com o seu próximo, que é um ser dependente de você. Claro. Né? Se você vai à praia, se você vai ter um momento de lazer com a sua família, se resguarde. Fique mais, não exponha você, seu filho, a uma doença que a gente conhece pouco e que, embora a faixa etária infantil possa adoecer menos, existe uma possibilidade, ainda que mínima, do seu filho ter a forma grave, o que a gente não quer. Pois bem. Doutora Sara Dominique, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a infectologista Sara Dominique Della Bianca, ela que é gerente médica do Hospital da Mulher, e fala justamente sobre essa questão dos cuidados básicos para
a infecção ou reinfecção que pode ocorrer do novo coronavírus. Doutora Sara, falemos agora sobre uma questão que foi levantada pela senhora no início da entrevista, dos cuidados ao sair para um restaurante, na praia, onde estiver, a adoção de medidas contra a Covid-19. Quais são as orientações no caso, por exemplo, os restaurantes estão abertos, não é? Eu observo que alguns não têm nem espaço para dar o espaço necessário internamente para as mesas e cadeiras, né? Acredito que alguns restaurantes ainda estão muito próximos, né, na arrumação que encontrou para seguir essas medidas, mas qual o cuidado que tem de se ter, tanto do ponto de vista de quem oferta o serviço, quanto para quem o recebe? De arquitetura do ambiente, né, com distanciamento adequado, com manuseio correto dos alimentos, que nós percebemos que aquele estabelecimento procurou uma orientação técnica adequada. Já encontrei alguns de maneira muito satisfatória. Porém, outros, como a senhora bem colocou, deixam a desejar, primeiro pelo tamanho da área, né? A construção predial nem sempre atende ao requisito do distanciamento, até porque ninguém esperava no mundo uma pandemia que impusesse, né, ao gestor de um pequeno restaurante, de um pequeno estabelecimento, um distanciamento, né? Então, como proceder dessa forma se hoje os estabelecimentos podem receber um quantitativo quase de 100%, 75% para um restaurante, Gorete, é muita gente. Se você não tiver uma área ampla que tenha a capacidade de cumprir as normativas de distanciamento, de circulação de ar, infelizmente, um estabelecimento com 75% da capacidade, se ele for muito pequeno, ele vai funcionar como 100% de ocupação. Então, primeira coisa, o risco maior aí é para o colaborador desse estabelecimento. É ele quem vai receber a maior carga de secreção, ainda que ele use máscara, ainda que ele use o protetor facial, e eu vejo que quase todos os estabelecimentos têm disponibilidade de protetor facial para o colaborador, tanto da parte administrativa, o que recebe e efetua o pagamento do cliente, quanto aquele que serve. Mas em alguns não existe esse cuidado, apenas o uso da máscara. E eu me pergunto se esse colaborador realmente troca a máscara, porque a máscara de tecido, à medida que ela vai sendo umificada, ela precisa ser trocada exatamente para que você não respire o tecido úmido, porque aí o risco até aumenta de você adquirir vírus, não só da Covid, mas outros. E o manuseio, né? Porque você está ali atendendo várias pessoas, se dá tempo desse colaborador higienizar as mãos, mesmo que seja um álcool em gel. O álcool em gel, ele protege, mas depois de uma quantidade de vezes, de maneira repetida, em média, 3, 4 vezes de uso subsequencial, você precisa tirar o excesso do álcool em gel e lavar as mãos com água e sabão para garantir uma devida higienização. Porque senão o álcool vai deixar a sua mão de maneira muito pegajosa, isso pode até promover a adesão. Então, o uso do álcool em gel, tecnicamente, ele também tem um resguardo aí de quantidade de vezes repetidas, para que você possa ter uma mão devidamente higienizada. E aí existem várias questões. Manipulação de alimentos, manipulação de talheres, manipulação de copos, como isso é disponibilizado, manipulação na hora do pagamento, se é máquina, se é cédula. Então, a gente orienta de que maneira? Se o estabelecimento está muito cheio, se você não sente segurança, primeiro, nem adentre no estabelecimento, procure um outro estabelecimento, ainda que a refeição seja executada de uma maneira rápida. Quanto mais aglomerado nós estivermos, quanto mais pessoas estejam respirando, e vale ressaltar aqui que o ambiente de um estabelecimento de alimentação, as pessoas não estarão usando máscara durante a alimentação. Então, o ambiente vai estar saturado de gotículas com partículas respiratórias, com vírus ou não, com bactérias ou não, e o ambiente, se não houver uma circulação com renovação de ar, você está, sim, de certa maneira, exposto. É lógico que para a Covid, assim como para outras doenças respiratórias, você precisa estar próximo da pessoa com o vírus no trato respiratório, em média, no mínimo 15 minutos.
Mas se entra e saem várias pessoas, se o ambiente não tem troca de renovação, eu precisaria avaliar o estabelecimento para dizer qual é o risco que a pessoa está sofrendo. Então, fica essa ressalva para a população que deseja se proteger, que deseja proteger seus familiares e outras pessoas próximas a nós, que não frequente um ambiente que o estabelecimento não respeite as regras do distanciamento e as seguranças mínimas necessárias para você usufruir daquele serviço. Pois é, e no ambiente de restaurante, quando o consumidor, o cliente chega e na hora de apreciar a gastronomia, né, tira a máscara e a coloca sobre a mesa. Qual o risco, doutora, que se tem? Porque é tão comum a gente observar as pessoas fazendo isso como se fosse algo normal. Então, Gorete, eu costumo dizer em aula, em capacitações para profissionais de saúde, e aproveito o espaço da entrevista para dizer também, a máscara ela só pode estar colocada em uma superfície, que é a superfície da face. Né? A colocação da máscara em ambientes inanimados, como mesa, bancadas, dentro da bolsa, acima de alguma superfície, ela está colocada de maneira inadequada, de maneira insegura à sua proteção individual. Como eu falei no início da outra pergunta sobre estabelecimento de alimentos, né, restaurantes, etc., alguns estão tão bem preparados que disponibilizam para o cliente um saco individual, seja de plástico, seja daquele papel, estilo sacola de pão, né, que é o adequado. Então, você retira a sua máscara, coloca ela de maneira separada, individual, dentro desse recipiente, dentro dessa sacola, que vai estar seca, que vai estar limpa, que não foi utilizada por outra pessoa, porque colocar na mesa é colocar em risco. A máscara, quando a gente coloca ela numa superfície que a gente não assegura a higiene, você nem deve utilizar. É como se a máscara tivesse caído no chão. É como o profissional de saúde no ambiente hospitalar. Se eu retiro a minha máscara, ela tem que ser colocada na lixeira e eu devo pegar uma nova. Se eu retiro a máscara, coloco abaixo do queixo, que a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Se eu fico com a minha máscara na mão, se eu coloco ela acima de uma superfície qualquer, o uso dela deveria ser descartado. Sendo uma máscara de tecido, levar para casa e higienizar. Uma outra coisa que é de extrema relevância é não pegar sua máscara e colocar dentro da bolsa. Porque se a bolsa você manuseia com sua mão suja, a bolsa também pode conter partículas. E aquela máscara vai sofrer uma sujidade, uma contaminação. Na hora que você retirar da bolsa e colocar na face, eventualmente pode ser um momento de contágio. Então, máscara só tem um lugar aceito, do ponto de vista técnico, que é a frente do nariz, da boca e do queixo. A máscara precisa estar colocada acima do nariz, abaixo do queixo, para proteger fisicamente essa área, porque é uma contenção da secreção que vem do meio externo para as duas portas principais de entrada, que são as fossas nasais e a cavidade oral. Máscara fora da face, só mesmo num ambiente seguro, como uma embalagem. Portanto, se estivermos num restaurante e for fazer o pedido ao garçom, tem que ter esses cuidados também, não é? Porque até a altura da voz pode definir um jato maior de gotículas. E em ambiente de restaurante, quando todo mundo já bebeu um vinho, alguma coisa, já se sente mais animado, a tendência é de as pessoas falarem alto. Então, pela alegria, enfim, mas isso também deve ser observado para se conter um pouco em função desse cuidado, não? Sim, por isso que eu mencionei que o colaborador que presta o atendimento, né, o garçom, é a pessoa em destaque, né? Ele é o ator principal desse cenário. E outro dia até me perguntaram a respeito de karaokê. Karaokê, a característica principal é exatamente essa que a senhora falou. O timbre da voz, o tom da voz, ele se eleva, você tem que seguir a música que passa lá no telão para você atingir a pontuação, é um momento de concentração. As pessoas tendem a gritar, a plateia fica muito próxima, então assim, é um ambiente de um risco até maior do que um restaurante, do que um bar. Se as pessoas conseguirem manter a distância entre as mesas, que o lazer seja uma coisa beirando a responsabilidade, como nós já bem colocamos,
Eu não vejo mal das pessoas saírem, se divertirem, tomarem sua bebida, seja vinho, cerveja, o que for, mas guardando a responsabilidade consigo, com o próximo. Se for possível, manter o uso da máscara, principalmente se você não estiver fazendo a ingestão de alimentos, a ingestão de alguma bebida, porque assim, Gorete, o mundo está se adequando muito próximo à realidade do cenário hospitalar. Nós que trabalhamos na área de saúde já estamos muito bem adaptados, acostumados nessa rotina. Óculos, gorro no cabelo, máscara, o que fazer quando a máscara umidifica, quando a gente retira, a gente joga fora, pega uma outra. Então, o mundo ele está se adaptando a viver fora do ambiente hospitalar essa rotina. O que eu faço com a minha máscara? Eu posso abaixar? Não abaixo. Quando eu vou comer, eu retiro, coloco aonde? Então, é natural que as pessoas se percam uma rotina que nunca foi delas. Essa rotina, na verdade, é nossa. E é uma preocupação para todos os ambientes. É praia, é shopping, restaurante, será com as escolas, né? Como proceder com equipamentos de proteção que não são da população. Né? É do profissional de saúde, é do profissional da construção civil, que usa máscara. Então, é algo, assim, muito novo, de certa forma, até inconveniente, nós reconhecemos isso. A máscara sufoca, a máscara umedece, a sua voz abafa. Muitas vezes a pessoa não consegue entender o som que você está emitindo. Todo mundo tentando sobreviver a uma medida que até então, né, ninguém... a pandemia da gripe espanhola, né? Aqui em Alagoas, me parece que a gripe suína passou de uma maneira muito leve, bem inexpressiva, diferente do que os estados do Sudeste viveram, e na ocasião eu estava em São Paulo, e nós experimentamos por poucos meses, porque a gripe suína ela foi logo incorporada à vacina de influenza que já existia, então a gente viveu ali uns 2, 3 meses com essa mesma situação, todo mundo nas ruas de máscara, escolas fechadas, coisa que Alagoas, graças a Deus, não viveu. Então, a gente precisa realmente enfatizar, reenfatizar, é uma educação permanente, diária, da comunidade, de usar a máscara de maneira adequada. Por enquanto, que a gente tem a fazer. É o chamado novo normal, não é, que se coloca, que se impõe para nos proteger. Agora, ainda para fechar essa questão no ambiente de restaurante, no momento do pagamento da conta, as pessoas também se esquecem de que, seja dinheiro ou seja cartão, o contágio está ali, colocado, o risco de contágio, né? A máquina de pagamento, ela é fácil de ser higienizada, até porque você pode envolvê-la com algum tipo de película protetora, que é muito comum os estabelecimentos fazerem, assim como tablets também. Essa película protetora ela pode sofrer fricção de álcool, líquido, ou outros saneantes, como o peróxido de hidrogênio, que tem uma ação mais rápida para estabelecimento do que o álcool. O dinheiro, o recebimento, a troca da moeda, da cédula ou de uma moeda, também é possível de ser feito desde que você higienize as mãos, principalmente depois do manuseio. Então, os estabelecimentos já têm disponibilidade aí de álcool em gel, o mundo já não passa mais pela escassez de álcool em gel. Eu percebo álcool em gel em quase todas as mesas, ou pelo menos ali no ambiente do pagamento, né, na recepção, na parte administrativa da maior parte dos estabelecimentos. Esses cuidados que a senhora tem relatado de observações, isso demonstra a participação da sociedade como um todo, no sentido de justificar esses baixos números que a gente tem observado aqui, tanto de mortes quanto de contágios pelo novo coronavírus, né? A sociedade tem respondido. A gente não é comum ver pessoas sem máscara em Maceió, né, em Alagoas. O normal é observar as pessoas com a máscara, felizmente, né? A gente nem atribui, Gorete, do ponto de vista de análise estatística, que a redução dos casos em Alagoas se dê pelo cumprimento, pelo respeito à normativa do uso de máscara e higiene das mãos. A gente isso do ponto de vista técnico, como o vírus ele começou a se propagar na comunidade já no início de março, quando o Alagoas registrou o primeiro caso de Covid, hospitalizado, enfim. A partir de março, a gente começou a ter a distribuição do vírus na comunidade.
E o quantitativo de pessoas que adoecem sem ter saído do ambiente doméstico não é pequeno. Por quê? Porque uma vez que o vírus já se espalhou numa comunidade, que você não precisa de um dado epidemiológico. Que dado epidemiológico é esse? É você ter saído para um município diferente, um país diferente, como era no início. No mês de março, a gente precisava desse dado epidemiológico da pessoa ser procedente da Europa, da Ásia ou dos Estados Unidos. Quando o vírus se encontra na comunidade, fica muito difícil você saber de onde veio o seu contágio. Então, por esse motivo, as pessoas já estão expostas há aproximadamente 5, 6 meses. Como a Covid-19 é uma doença cuja prevalência maior, felizmente, é de casos não graves, o reflexo em torno aí de março até início de setembro é de uma exposição populacional, de maneira que a população sequer tenha percebido que teve contato com o vírus porque não adoeceu, e as pessoas que tiveram a Covid-19, 81% não terão apresentado grandes sintomas. Então, o que a Alagoas reflete é uma redução da notificação de casos graves, de casos de Covid, porque boa parte da população já está exposta. Não é muito. Até porque, se a gente tiver a maior parte da população ainda não exposta, o risco desse adoecimento é ainda maior, o que nos preocupa muito mais a flexibilização, porque são pessoas que ainda não estão, que ainda não se expuseram e estão no risco de, sendo expostas, virem a adoecer. Doutora Sara Dominique, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a infectologista Sara Dominique Della Bianca, gerente médica do Hospital da Mulher, e nos fala aqui sobre esse momento de flexibilização do isolamento social, fazendo as suas advertências, né, sobre os cuidados básicos para evitar uma infecção ou uma possível reinfecção, como já admite a comunidade científica internacional do novo coronavírus. A pandemia não acabou e, portanto, esses cuidados devem ser considerados pela sociedade. Doutora Sara, o Hospital da Mulher foi a primeira unidade do Estado a receber os usuários, né, para tratar do coronavírus. E qual a avaliação que se faz após o registro de mais de 1.000 atendimentos naquela unidade hospitalar? Olha, Gorete, o registro para a gente é de muita emoção, de muita superação, de muita gratidão. Primeiro pela oportunidade, né, de confiar o trabalho de dirigir o primeiro hospital de referência. Não é fácil você montar uma equipe médica, de enfermagem, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de psicólogos, de serviço social, de laboratório. Como a gente costuma falar, é trocar a roda do carro em movimento e, para ser sincero, em altíssima velocidade. Mas as condições foram dadas, graças a Deus a gente consegue prestar um atendimento de qualidade, do ponto de vista técnico e humano, do ponto de vista de infraestrutura, e dessa forma a gente tenta ao máximo assegurar
a qualidade no atendimento hospitalar para os pacientes de enfermaria, que são os pacientes com menos gravidade, e os pacientes da terapia intensiva, da faixa etária adulta e da faixa etária neonatal, pediátrico e também assistência às gestantes. É lógico que a gente não vive só de vitórias, independente de ser Covid, patologia, a medicina tem a limitação, os recursos, por mais inesgotáveis que sejam, existe um fator que a medicina não prevê, Gorete, que é a resposta individual de cada ser humano. E ainda que a gente disponibilize os melhores recursos, seja no hospital público, seja no hospital privado, a condição inerente do ser humano de responder é o que vai determinar, muitas vezes, o sucesso ou o fracasso da terapia que a medicina se propõe. Então, os casos graves que nem sempre a gente conseguiu reverter, com certeza não foi por falta de incentivo, por falta de força, por falta de boa vontade do profissional. A gente procura ter uma gestão lá no hospital de referência da melhor forma possível, de maneira atuante. Eu, inclusive, me faço presente junto à equipe, trabalhando também, não só na parte administrativa, de gestora, mas também na parte assistencial, até para sentir o que os colegas fazem, porque também eu amo medicina, gosto da assistência médica. Então, a gente vê de maneira assim, muito vitoriosa, termos muito mais altas do que óbitos, termos excelentes resultados, histórias assim muito surpreendentes de pessoas que a gente até se emociona ao falar, porque eram pessoas que muitas vezes a medicina poderia dizer, né, desenganadas, e que nos mostraram, nos revelaram a resposta diante de um atendimento do SUS que estava sendo montado junto à epidemia que acontecia em tempo real. Então, assim, para a gente é um marco histórico na vida de cada profissional que ali se dedica, o adoecimento da equipe. Então, entre ônus e bônus, a gente só vê resultados de maneira satisfatória. Graças a Deus, a gente pôde dar à população, e ainda prestamos à população, um atendimento coerente dentro daquilo que a Covid exige. Essa mudança do perfil assistencial do hospital, claro, como a senhora disse, mudar o perfil com a roda rodando, né? É algo muito difícil realmente, mas no que a senhora tocou em relação à humanização no atendimento, nos procedimentos hospitalares, qual o diferencial que podemos destacar nesse aspecto? Bom, é um diferencial muito emocionante. No início era proibido totalmente visitas. E aí a gente tem esse cenário já estabelecido há muito tempo, né, pela administração hospitalar dos hospitais públicos e privados, no cenário da terapia intensiva. Na terapia intensiva, é a minoria das unidades de UTIs que permite a permanência de um acompanhante 12 horas ou 24 horas, que são chamadas as UTIs humanizadas. Inclusive, Alagoas tem pouquíssimos hospitais com esse perfil de permanência de um visitante ou de um acompanhante por longas horas ou durante toda a estadia. Mas para pacientes de enfermaria, de apartamentos, de isolamentos, onde a gravidade é menor, isso já é rotina, o paciente ficar acompanhado, até para ajudar no momento de troca, de banho, de alimentação, ajudar a própria equipe assistencial que precisa ali cuidar de uma quantidade grande de pacientes. Mas aí o mundo foi surpreso por determinações da Organização Mundial da Saúde, porque não era apenas o risco oferecido da Covid para o adoecimento desse acompanhante. Ainda que ele já tivesse tido a Covid no ambiente doméstico, né, fosse a pessoa que passasse a Covid para o seu parente, muitos reclamavam, doutora, mas fui eu que passei Covid para o meu pai, para minha avó, para o meu filho, para o meu marido, eu quero estar presente. Era o risco do profissional. E a insegurança, a pessoa pegaria Covid de novo, uso de equipamentos de proteção desse acompanhante, enfim. Então, era totalmente proibido. Gorete, foi um período dificílimo, março, abril, até maio, passando... Mas foi superado, né? Eu estou interrompendo, perdão, a sua fala, doutora Sara, porque estamos no final do nosso programa, infelizmente, não é que teríamos muito mais para conversar, e eu queria reservar esse minuto final às suas considerações sobre essa vivência à frente do Hospital da Mulher e em relação à pandemia como um todo. Então, para finalizar, eu acho que é o maior ganho que hoje o hospital tem,
apesar de ser um momento histórico mundial de pandemia, a gente conseguiu normatizar a presença desse visitante. O que para nós, gestores e equipe assistencial multidisciplinar, favorece muito a evolução do paciente, porque essa organização do serviço foi um grande diferencial no manejo emocional e até mesmo no manejo técnico, porque quando o paciente se sente mais confortável e perto da sua vida diária, e a presença de um familiar, uma videochamada faz a diferença, tornou o hospital uma gestão mais leve. Então, o grande diferencial da gente hoje é poder transformar o Hospital da Mulher num hospital de uma patologia mais comum, digamos assim. Não comum do ponto de vista do adoecimento, mas comum do manejo, do traquejo diário administrativo para esse paciente e para a equipe. Então, a gente conseguiu aí dar esse suporte, o que fez todo o diferencial. E a minha gratidão à equipe que trabalha comigo. Atrás da Sara tem um sinal de pessoas que eu passaria aqui o programa inteiro agradecendo. Nominalmente cada um, então a minha gratidão, primeiro ao governo pela oportunidade, a confiança e a população, né, por estar lá demandando esse cuidado assistencial e a confiança que nos deposita, e eu espero realmente devolver à população aquilo que a população precisa. Obrigada, doutora Sara, pela participação aqui em nosso programa, parabéns pela gestão no Hospital da Mulher e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete, prazer imenso. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Até lá.